Boa noite, irmãos. Uma alegria poder retornar aos lares da PIB Freguesia. Agradecemos a Deus por esse dia tão maravilhoso, Domingo do Senhor, o dia do Senhor, e agradecemos a Deus pelo culto que tivemos na parte da manhã. Foi um culto alegre, festivo, e esperamos que os irmãos que tenham acompanhado de casa possam ter sido abençoados também. Nesta noite, nós teremos o prazer de estar ouvindo, mais uma vez, o pastor Rodrigo. Mas antes, queremos saudar os irmãos e lembrar os irmãos dos compromissos de acompanharem os cultos da igreja. Nós estamos tendo cultos na quarta-feira, culto de oração, doutrina. Estaremos começando na próxima quarta-feira estudando as doutrinas defendidas pelos batistas. Os irmãos estejam atentos, né? Aqueles que não têm sintonizado na quarta-feira, façam um esforço, irmão. Lembrem-se e sintonizem o nosso canal na quarta-feira. Na próxima quarta-feira o pastor estará falando sobre a Bíblia, um estudo muito interessante sobre a Bíblia. Sintonizem, portanto. Também temos a nossa programação infantil às 17 horas, todo domingo. Nós estamos planejando e vamos começar a divulgar a data e o horário certinho para um culto presencial com as crianças. A irmã Esther está providenciando isso. Temos as reuniões de oração das Déboras, elas estão online, se comunicando e orando pelos nossos filhos, pelas nossas famílias. Temos a EBD, não perca, muito bom estudo do livro de Colossenses, está acontecendo todo sábado pela manhã, a partir das 9 horas, com a nossa educadora religiosa, a irmã Ana Cláudia. Deus possa estar abençoando os irmãos grandemente nessa noite. Reúna, por favor, irmão, reúna a sua família, acomodem-se na sala, diante do seu computador, diante do seu televisor, e reverentemente participem do culto desta noite. Convido o pastor Marcos Braga para poder conduzir-nos com o louvor e adoração. Estou aqui.
centímetros para ti. Vem correndo, vem pra mim. Encontra-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Boa sorte eu mudarei. Mas chega-te a mim, eu também me chegarei. Te tomarei, meu povo. Tu és meu filho amado. Tu és meu Filho amado, filho amado. Tu és meu filho amado, filho amado. Invoca-me, Eu te ouvirei. Serei achado de ti. Boa sorte eu mudarei. Mas chega-te a mim, eu também me chegarei. Te tomarei, meu povo. Tuas vestes tirarei. Filho amado, filho amado. Filho amado. Filho amado. Eu te amo. filho amado, filho amado. Eu te amo. Filho amado, filho amado. Eu te abraço. Filho amado, filho amado. Te acaricio. Eu te curo, eu te curo. Filho amado, filho amado. Eu te curo, eu te curo. Filho amado, Tu és meu filho amado. Louvamos a Deus por este ministério, pela vida dos irmãos que têm nos ajudado com as gravações das músicas para a alegria e deleite dos irmãos. Muito obrigado, pastor Marcos e equipe de louvor. Louvamos também a Deus pela vida dos irmãos que estão trabalhando por detrás das câmeras e nos bastidores para que essa transmissão possa acontecer. Oremos ao Senhor nesse sentido, nesta hora. Pai, te agradecemos pelo privilégio de te servir. Te agradecemos, ó Pai, por esta equipe de irmãos que se disponibilizam como levitas na área da música para a adoração ao teu nome. Que eles possam estar motivando os irmãos dos seus lares, irmãos que há meses não podem estar aqui na igreja, eles possam estar motivando o coração dos irmãos dos cânticos e adoração. Pedimos também por aqueles que trabalham nos bastidores, por detrás das câmeras, nos abençoando com o seu talento para que o culto possa ser transmitido, alcançando
muito além dos lares da primeira igreja batista da freguesia. Outras cidades, outros estados, outros países estamos alcançando com a mensagem e o culto transmitido pela nossa igreja. Continue, Senhor, falando conosco nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas e Ítalo, que são os missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia falar de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isla e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo pro culto do Clube Missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça
Queridos, vamos ao ofertório e eu convido o irmão, a irmã, para estar disponibilizando os valores que estarão sendo depositados ou entregues aqui na igreja para a manutenção do culto ao Senhor. Estava na semana passada, na quarta-feira passada, falando e repeti no culto da manhã que o apóstolo Paulo orientou a igreja em Corinto para que pudessem separar em casa os valores das contribuições que deveriam ser entregues na igreja quando ele chegasse. Nesse sentido, estamos também orientando os irmãos a que, mesmo impedidos de estarem presencialmente aqui, você que não pode vir, você que não está podendo vir, façam isso, separando e enviando para o depósito bancário no endereço que aí está aparecendo. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pela disponibilidade, pelo carinho, pelo compromisso, pelo interesse, a fidelidade dos teus filhos na contribuição. Pai, que possa alcançar a vida dos teus filhos todas as tuas promessas em relação, Senhor Deus, a este momento de adoração a Ti. E que os bens recolhidos, os valores separados, que vão ser utilizados por nossa administração, possa abençoar vidas, não somente aqui no bairro da Freguesia, como em nossa cidade, em nosso estado e no mundo. Pai, abençoe os contribuintes deste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre
a sua ação, liberando o seu poder. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção. Com alegria, irmãos, queremos convidar nesse instante o pastor José Rodrigues, pastor dos jovens de nossa igreja. Ele tem um ministério com a juventude da igreja e nós esperamos que os jovens da igreja estejam atentos, ouvindo a voz do seu líder nessa oportunidade. Pastor José Rodrigues, o púlpito da PIB Freguesia é seu para o uso que Deus te orientar. Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis 24, vamos ler do versículo 1 ao versículo 27, e o título da nossa mensagem de hoje é O Futuro nas Mãos de Deus. Então vamos ler Gênesis 24, do 1 ao 27. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá tragam a mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito
a sua missão. Versículo 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai, para que eu e meus companheiros passemos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Amém, querido? Não feche a sua Bíblia e vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe e fale conosco através da palavra dele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem algo para falar conosco. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, sabe, ó Deus, que às vezes a nossa esperança perde o brilho. O Senhor sabe que às vezes nossos sonhos, nossos planos ficam um pouco apagados pelo medo que temos, ó Deus, do futuro. Por isso, Pai, nesse ano tão incerto, nesse tempo tão incerto que estamos vivendo, pedimos, Pai, que o Senhor venha agora reacender, ó Deus, a chama da fé em nossos corações. Se houver, ó Deus, alguém que está muito preocupado, ansioso quanto ao futuro, quanto ao que 2020, 2021 reserva, peço a Deus que agora, através da sua palavra, o Senhor venha trazer refrigério à nossa alma. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós temos vivido um ano delicado, né? Pelo menos para esta geração, da qual eu faço parte, não me lembro de um ano assim tão diferente, né? Onde tantos planos foram pausados, né? Planos interrompidos, planos que em janeiro e fevereiro eram tão vivos e que ali a partir de março foram interrompidos, né? Quantos projetos, quantos sonhos foram adiados neste ano de 2020? Né? Basta você perguntar aí para algum jovem, por exemplo, algum adolescente, o que ele planejava, né, em relação a seus planos de estudos, de faculdade, de colégio. Você vai perceber a angústia deste jovem ou deste adolescente, mas não me limito só a eles, né? Qualquer pessoa que você perguntar sobre as expectativas para 2020, eu posso te garantir que em 100% dos casos, ninguém esperava viver o que estamos vivendo, né? Eu estava há poucas semanas lendo uma matéria em um site confiável, né, irmãos? Porque sabemos que a internet hoje em dia nos oferece muitas mentiras. Mas um site muito confiável que dizia sobre como esse ano de 2020 está mexendo com as nossas ansiedades, né, com o nosso psicológico, né, por causa dessa mudança drástica de cenário que estamos vivendo. Eu me lembro quando no início do ano estava em uma viagem e começamos a ver, eu e minha esposa, na televisão, né, as notícias, como a cada dia piorava a situação, e ali, em meados já para voltar para casa, estávamos preocupados se conseguiríamos voltar para casa. Tamanha foi a insegurança que nós sentimos no início do ano, né? Todos os nossos projetos foram pausados. Então, meus irmãos, eu queria começar a pregação de hoje com uma pergunta muito simples, e eu queria muito que você respondesse aí nos seus pensamentos, né? Mas antes dessa pergunta, vamos fazer aqui um exercício mental. Eu queria que todos se imaginassem agora dentro de um carro, tá bom? Então você se imagina aí em um carro, mas esse carro não é um carro qualquer, tá? Esse carro, ele representa a sua vida.
Então, né, vamos ser otimistas, né? Imagina um carro bem bonito, né? Um carro bem confortável, limpinho, né? Quem sabe aí uma Ferrari, uma Lamborghini, um Mustang, né? Não se imagina aí um Chevette, irmãos, né? Um Monza. Se imagine em um carro assim bem bonito, que se destaque bastante, né? Então se imagine nesse carro. E como eu disse, esse carro representa a sua vida. O caminho que você vê à sua frente nesse carro é o futuro. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: nas mãos de quem está o seu futuro? Não precisa responder em voz alta, mas responda para você mesmo. Nas mãos de quem está o futuro? Ou melhor, quem está guiando este carro que você imaginou? Quem está guiando o seu futuro? Eu queria muito refletir sobre isso hoje, meus irmãos. Sobre quem está guiando a sua vida. Quem você viu sentado ao volante quando você se imaginou dentro desse carro muito bonito? Onde, meu querido, você está buscando soluções para o seu futuro? Né? Como eu lido aí com a juventude, né? Hoje em dia é muito comum, né? Eu vejo às vezes alguns adultos sendo muito injustos até no que falam, né? Dizendo que o jovem não pensa no futuro, né? Dizem que o jovem é largado, relaxado, não está nem aí para nada, né? Mas isso é mentira, irmãos. Todos, sem exceção, estão muito preocupados com o futuro, né? Não só os adultos, mas os jovens, os adolescentes, eles também estão, posso dizer aqui, em sofrimento, né? Angustiados, aflitos quanto ao futuro. Como eu disse, esse ano não está fácil para ninguém, né? Então, é muito natural que não só adultos, mas jovens e adolescentes estejam angustiados quanto ao futuro, né? O pessoal está aí pensando em curso técnico, em faculdade, uma prova, um concurso que ia fazer, né? E 2020 está aí, não se resolve, ninguém sabe se vai ter vestibular, se vai ter concurso, se vai ter, enfim, esses passos importantes na vida de um jovem, de adolescente, ou até de um adulto, né? Então, todos, sem exceção, estão aflitos. Todo adulto, todo jovem, todo adolescente pensa, sim, no seu futuro. E eu não sei se vocês já perceberam, mas quando o assunto é o nosso futuro, né, nós que somos crentes, respondemos geralmente de um jeito muito dogmático, né? Se eu perguntar assim, nas mãos de quem está o seu futuro? Né? Certamente todos vão dizer, meu futuro está nas mãos de Deus, né? É a resposta padrão, né? Ficamos felizes quando ouvimos isso, né? Então todo cristão, ele geralmente afirma isso, que o seu futuro está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus. Então, já que você aí com certeza me respondeu que o seu futuro está nas mãos de Deus, eu quero te fazer uma outra pergunta. O seu futuro está mesmo nas mãos de Deus? Quem é que está no volante desse carro? É você ou Deus? Quem está conduzindo o seu caminho? Vamos voltar para o texto que nós lemos e vamos ver juntos o que Deus quer falar conosco sobre o nosso futuro, né? Repare que o texto nos diz que Abraão, ele chamou o servo dele e deu uma missão para ele muito importante. Veja o que o texto diz aí no versículo 3. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Então olha só o que estava acontecendo aqui, meus irmãos. Abraão estava muito preocupado com o futuro, né? Não só dele, mas da sua descendência, né? Abraão estava preocupado com o futuro do seu filho, né? Abraão estava terrivelmente preocupado com o futuro do seu filho, né? Estava preocupado lá com quem seria sua futura nora, né? Aliás, o texto nos dá umas dicas muito interessantes, né? Vamos analisar aqui algumas coisas que estão escritas para a gente entender bem o que estava acontecendo, né? Olha só o que Abraão diz para o servo dele, versículo 6. Cuidado, disse Abraão,
não deixe o meu filho voltar para lá. Versículo 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Segunda vez, olha, não leve o meu filho de volta para lá. Então repare que por 2 vezes Abraão falou para o servo dele não levar Isaque de volta para aquela terra. Abraão estava terrivelmente preocupado com Isaque, né? Eu não sei o que Isaque estava aprontando, mas eu desconfio que ele era jovem nessa época. Estava na sua juventude, né? Me parece que ele tinha chegado naquela idade, sabe? Que estava naquela idade e começa a namorar, né? E quem passou por essa idade aí sabe que quando a gente está nesse momento, né, às vezes o coração fala mais alto do que a razão, né? E você quer resolver ali o seu problema no momento, né? Naquela hora você quer resolver, né? Você não pensa no futuro, você pensa naquela situação que você está vivendo, né? Quando estamos aí vivendo essa fase gostosa da nossa juventude, né? E conhecendo bem a cabeça ali vamos supor que Isaque fosse ali um jovem, um adolescente, né? Que queria namorar. Eu desconfio que Isaque, em vez de orar ao Senhor, como o pai dele estava orando para que ele arrumasse ali uma boa varoa, né? Talvez ele estava recorrendo a outros meios, né? Se fosse em nossa época, talvez Isaque tivesse baixado algum aplicativo, né, para resolver ali a sua situação, né? Instalou ali algum aplicativo no seu celular, né, para encontrar uma pessoa para o seu futuro, né? Então Isaque estava lá, irmãos, imagine a situação de Isaque, né? Naquela idade, pensando em arrumar uma namorada, mas ele morava em um lugar que tinha um povo complicado, né? Estava vivendo no meio dos cananeus, né? Não eram crentes, aliás, não tinham a menor pretensão de serem fiéis a Deus, né? Então, quando ele ligava lá o aplicativo de relacionamento, só aparecia o quê? Cananeia, Filisteia, Moabita, né? Só gente boa aí dos tempos bíblicos. E com certeza aquilo estava gerando um problema sério na cabeça do seu pai, Abraão. Então Abraão, que estava preocupado com o futuro do seu filho, ele teve uma ideia fantástica, né? Aliás, a Bíblia só tem histórias fantásticas. Abraão teve uma ideia maravilhosa, que eu acho que todo jovem, ou todo adolescente ia amar essa ideia, né? Ia amar essa ideia. Olha a ideia que Abraão teve. Quer saber? Eu vou arrumar uma namorada para o meu filho. Agora imagina você, jovem, adolescente, né? Imagina se o seu pai tem essa ideia, né? Quer saber? Quem sabe sou eu que vou escolher a pessoa que vai ficar a vida toda com o meu filho. Imagina a figura que surgiria na sua vida, né? Então, eu tenho uma pergunta para te fazer, embora seja um pouco engraçada a situação, né? Você confiaria na decisão dos seus pais a esse ponto? Você confiaria na decisão do seu pai para colocar alguém na sua vida? É engraçado pensar nisso, mas esse assunto é muito importante. É importante porque as decisões que você toma para a sua vida, se forem pautadas apenas no seu coração, naquilo que você julga certo, naquilo que ali nos seus sentimentos você acha válido, isso biblicamente tem uma chance muito grande de dar errado. Não estou aqui me referindo só a relacionamentos, por favor, não vamos limitar o assunto, mas a qualquer decisão na sua vida que você se decida apenas se baseando naquilo que o seu coração diz, muito possivelmente a chance de você estar errado é altíssima. Meu irmão, me diga uma coisa com toda sinceridade, quando você está diante de alguma situação que vai impactar diretamente o seu futuro,
alguma decisão que você vai tomar, você busca saber qual é a opinião dos seus amigos ou qual é a opinião de Deus? O problema hoje em dia é que nós estamos baseando as nossas decisões para o nosso futuro em certezas mundanas. Enquanto a palavra de Deus diz que o nosso alicerce tem que ser Jesus, tem que ser a palavra de Deus, nós estamos usando como alicerce certezas mundanas. E isto é terrível. Então, quando você vai tomar uma decisão que vai impactar diretamente a sua vida, você busca a opinião de Deus ou a opinião de seus amigos? O que será que pesa mais para você? É a opinião do Twitter, do YouTube? A opinião da maioria das pessoas? A opinião bíblica? A opinião de Deus? Porque esse é o problema. Nós perguntamos para todo mundo. Queremos saber a opinião de todo mundo, menos a opinião de Deus. Ninguém pergunta para Deus. Talvez porque nós já sabemos que Deus ele é taxativo. Ele já tem a resposta na sua palavra. Irmãos, com todo respeito, eu queria muito que você parasse agora e pensasse em Deus. Qual é a opinião de Deus sobre a sua vida neste momento? Né? Vamos lá, vamos aprofundar o assunto. Qual é a opinião de Deus sobre a pessoa com quem você está se relacionando? Qual é a opinião de Deus sobre a pessoa com quem você está pretendendo se relacionar? Pergunte a Ele. Qual é a opinião de Deus sobre a decisão profissional que você está prestes a tomar? Qual é a opinião de Deus sobre os seus projetos pessoais nesse momento? Qual é a opinião de Deus sobre o seu casamento nesse momento? Qual é a opinião de Deus sobre a situação da sua família? Qual é a opinião de Deus sobre a sua relação com o seu pai? Qual é a opinião de Deus sobre a sua relação com a sua mãe, com seus filhos? Qual é a opinião de Deus sobre a sua vida, meu querido? E talvez a pergunta que mais nos incomoda quando começamos a pensar dessa forma: se Deus tivesse que mudar alguma coisa na sua vida, você confiaria na escolha de Deus? Ou você é daqueles que acha que a sua escolha é muito melhor que a escolha de Deus? Você lembra lá do exemplo do carro que nós começamos aqui nessa mensagem? Quem está no volante? É você ou Deus? Você confia em quem está no volante? Eu lembro quando eu fazia autoescola, iniciando ali a dirigir, sem ter noção de nada, eventualmente eu fazia ali alguma bobagem ou outra no trânsito. E o instrutor estava sempre com a mão no volante ali para dar aquela corrigida, aquela puxadinha no volante lá para não bater. E um fato interessante sobre o carro da autoescola é que ele, no banco do carona, ele tem ali a embreagem e o freio também para não haver acidente. Então o instrutor está ali para frear quando for necessário, para pisar na embreagem, para o carro não morrer, enfim, essas coisas aí que durante a autoescola a gente aprende. Mas eu quero que você use essa imagem agora do carro de autoescola para entender algo sobre a sua vida. Talvez no carro da sua vida que você está agora imaginando aí, e você tenha adaptado, você tenha feito igual o carro da autoescola. Talvez você, quando vê ali Deus guiando a sua vida, você usa aí o poder de escolha que Deus te deu para de vez em quando dar uma freada. Para de vez em quando alterar aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Deus te deu o poder de tomar decisões. Então você, embora tenha colocado Deus na direção da sua vida, você de vez em quando age como se fosse um instrutor de autoescola. Você freia, você pisa ali no pedal e você mexe no volante. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Se você anda dando umas puxadinhas no volante, achando que Deus vai fazer alguma coisa errada na sua vida, preciso te avisar, você não confia em Deus. Falta confiança nas escolhas
que Deus vai fazer na sua vida. Eu acho muito estranho, meus queridos, quando um cristão, um crente, alguém que confia em Deus, né? Alguém ali que tem a sua devoção, alguém que busca respostas na palavra, mas essa pessoa, quando tem que fazer algo na sua vida, ela ouve a opinião do amigo da escola, ouve a opinião do amigo da faculdade, o colega de trabalho, ela confia até no youtuber, né? Ela confia em qualquer pessoa que demonstre ali alguma sabedoria do assunto ou alguma simpatia por ela, mas não confia nas escolhas que Deus tem para a sua vida. Irmãos, tem algo muito errado nesse estilo de vida. Como é que você confia, né? Por exemplo, no mundo agora que nós vivemos, né? Você confia numa pessoa que está em um canal digital, sendo monetizada, como diz, né? Sendo paga para falar aquilo ali, uma pessoa falando sobre um assunto qualquer, seja na televisão, ou seja em alguma outra plataforma digital, que você nem conhece, mas ela está ali emitindo uma opinião e você concorda com ela. Você segue aquela pessoa, mas não segue as palavras do Senhor Jesus. O que eu mais gosto nessa história que nós lemos aqui, de Gênesis, é que Isaac confiava no seu pai. Isaac confiava na decisão que o seu pai tomaria, que interferiria na vida dele, no seu futuro. Meu irmão, minha irmã, você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no que o Senhor fará na sua vida. Você precisa compreender que a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a sua. Porque me parece que está faltando confiança nessa relação. Precisamos confiar mais em Deus. Voltando ao texto, repare que quando Abraão pede para o seu servo buscar uma mulher que fosse da sua família, né? E nesse caso ele está dizendo que fosse do mesmo povo, né? Repare que o versículo 7, ele fala que Deus prometeu que daria à descendência dele aquela terra, né? Por isso que não deveria haver ali o casamento entre outros povos, né? Porque senão ia ter problema com a promessa de Deus, né? Que Deus falou que a descendência dele herdaria aquela terra. Veja o versículo 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. E aqui nós vemos então um belíssimo exemplo a ser seguido. Permaneça fiel, crendo nas promessas de Deus. Querido, lembre-se que Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Promessas maravilhosas para a sua vida. Mas Deus também tem mandamentos. É muito comum, né? Acho que dominicalmente ou diariamente a gente escuta isso. Deus tem promessas para a nossa vida. Sim, mas Ele também tem mandamentos. Querido, quando você começa a negociar com o mundo, você começa a abrir mão das promessas. Porque negociar com o mundo é abrir mão dos mandamentos. E abrir mão dos mandamentos, você está ali negociando as promessas. Você está abrindo mão das promessas do Senhor. E isso, querido, negociar com o mundo, te coloca em risco. Coloca em risco o seu futuro. Era isso que Abraão queria evitar na vida do seu filho. É isso que Deus, nosso Pai, quer evitar na vida dos seus filhos. Nas nossas vidas. Reparem na estratégia que o servo de Abraão adotou para encontrar a pessoa certa para Isaac. Isso aqui é sensacional. O servo de Abraão, ele não foi cego, né? Ele pediu a Deus um sinal. Ele não pediu um conselho para amigos, não. Ele pediu a Deus um sinal. Veja o que diz o versículo 14. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Repare que ele pediu um sinal a Deus.
Foi a Deus que ele pediu. E repare que o texto mostra que o servo de Abraão, ele ficou um tempo também observando Rebeca, né? Mas ele aguardou o sinal de Deus. Versículo 21. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Querido, você tem esperado um sinal de Deus na sua vida para você tomar esta decisão tão importante que você tem cogitado? Você tem orado a Deus pedindo a Ele um sinal ou está já negociando as promessas de Deus para a sua vida aí com o mundo? Pense no seu futuro, querido. Peça a Deus um sinal. Eu gosto muito da história de Gideão, né? Gideão lá em Juízes, ele teve um encontro com Deus, né? Uma experiência ali com o anjo do Senhor, e ele ficou assim um pouco confuso, né? Mas ele foi tão sábio, porque ele, embora sendo muito jovem e até inexperiente, ele falou assim para Deus: olha, Deus, não me leve a mal, mas eu quero 2 sinais. Que sensacional. E Deus deu, tá bom, 2 sinais que você quer, eu vou te dar então 2 sinais. Querido, peça a Deus que mostre a você a maneira correta, a decisão certa, porque é o seu futuro que está em jogo. O seu futuro. Talvez o cenário atual, o ano que nós estamos vivendo, ele não esteja sendo favorável para você. Está mexendo com a sua ansiedade, mexendo com o seu emocional, mexendo com todo o seu psicológico. Estamos nesse mês com essa campanha maravilhosa, né, de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, e gostei muito de ver o pastor Wellington na última mensagem dizendo que a fé, ela ajuda muito nesse caso. Então, querido, aplique em Deus a sua esperança. Tenha fé de que o Senhor... Olha, a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, ela é baseada naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida, mas também tem mandamentos. Obedeça, querido. Faça aquilo que o Senhor está dizendo para você fazer. Não faça aquilo que está no seu coração. Faça o que o Senhor está mandando você fazer. Busque na palavra, busque em oração. Pense no seu futuro. E o cerne todo dessa mensagem eu quero te dizer. Isaac confiou na opinião do seu pai. Querido, confie na opinião de Deus. Confie. Pare de escutar o mundo. Escute o seu pai, que é o Senhor Jesus. Escute o que ele tem a dizer sobre a sua vida, querido. O seu futuro precisa estar nas mãos de Deus. Quero muito orar nesse momento, pedindo a Deus que venha nos abençoar. Em especial, quero orar por você que está aflito, né, por esse momento que estamos vivendo, tão delicado. Quero também orar por você que passa por problemas emocionais, que está nessa luta contra ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, enfim, tantas síndromes que estão sendo aí diagnosticadas, cada uma com sua especificidade. Mas eu quero orar por você que está sem paz. Saiba que o Senhor, quando Ele está no volante da sua vida, quando Ele está no controle da sua vida, não tem como dar errado. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor está no controle de nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar a tua igreja reunida nesse momento. Pedimos que o Senhor venha nos dar, ó Deus, consciência de que a tua vontade ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável, Pai. Ela é muito melhor do que a nossa. O Senhor nos garante que os planos que o Senhor tem para nós são superiores aos nossos e os teus caminhos também são superiores aos nossos.
Então, Pai, nos abençoe, nos dê essa compreensão, ó Deus, de que a melhor coisa que podemos fazer é confiar o nosso futuro em Tuas mãos. Nos abençoe, Deus. Nos guarde. Toma o Teu povo, ó Deus, que porventura possa agora estar sofrendo por alguma questão emocional, psicológica, Deus. Abençoa, Pai. Livra, Deus, do suicídio. Livra, Pai, da síndrome do pânico. Livra da ansiedade. Livra da crise psicológica, Deus. Traga o conforto que só o Teu Espírito Santo pode trazer. Te agradeço, Jesus, porque o nosso futuro está em Tuas mãos. Nós entregamos agora o nosso futuro em Tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, te encha de paz e de refrigério. Que Deus te abençoe e até domingo que vem, se assim Deus quiser. Passamos a parte final do culto desta noite, louvando a Deus pela mensagem que ouvimos. Queremos solicitar dos irmãos que desejarem estar conosco no culto presencial para não se esquecerem de fazer a sua inscrição. E você que fizer a sua inscrição, não deixe de vir. E se for impossibilitado, por favor, avise-nos, porque há sempre alguém na expectativa de espera para poder participar. Uma outra palavra, alguns irmãos têm me consultado, alguns irmãos já de uma certa idade têm me consultado se estão proibidos de vir à igreja. Não. Se você se sente à vontade para estar conosco, mesmo que você seja de risco, mas se você se sente à vontade, nós estamos com todo o cuidado aqui na igreja, a verificação de temperatura na entrada, a álcool em gel suficiente, máscara, você precisa vir de máscara, há todo um cuidado, toda uma orientação, você pode vir, se sentir à vontade de participar, se está também com saudade. A única restrição que estamos fazendo, repito, é para as crianças, porque elas não têm limites, né? Elas correm, elas se comunicam, elas se abraçam, querem falar conosco, são expansivas. Então, por causa disso, nós estamos evitando de tê-las conosco, mas estamos trabalhando para termos um culto num horário, num domingo, em que elas possam estar presencial, os pais lá fora e elas aqui dentro para a adoração, louvor e o culto delas, que elas estão ansiosas para apresentar. Oremos ao Senhor, encerrando o culto desta noite. Pai, te agradecemos pela mensagem recebida de Ti, através do Teu servo. Te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas colocadas diante do Teu altar. Te agradecemos, ó Pai, pelos louvores que pudemos apresentar a Ti e que nos abençoaram. Dirija-nos durante esta semana, guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, sejam com essa congregação e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.